História geral é um dos conceitos que mais cai na prova de humanas do Enem e muita gente acaba não estudando e errando questões. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer tudo, ou quase tudo que você precisa saber sobre história geral para que você consiga arrasar no dia da prova. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, já fui aprovado 4 vezes em faculdades federais de medicina e agora ajudo você também a conquistar a tua tão sonhada aprovação. Então se você não conhece o canal ainda, eu convido você a se inscrever e eu vou falar um pouquinho agora como é que vai ser a estrutura do vídeo. A ideia aqui não é ser um conceito, uma conceituação tão teórica de tudo sobre história. E muito mais conceitos-chave, palavras-chave de cada uma das partes da história. Essa é a parte que realmente importa, essa é a parte que realmente cai no Enem. Então até se tiver algum professor me assistindo, entenda que esse vídeo não tem o objetivo de ser aquela teoria super densa, até porque não é isso que mais importa pro Enem. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo começar o nosso super resumo de história geral. A gente não pode começar a história por um momento diferente do que a Antiguidade Clássica, né? Quando a gente pensa na Antiguidade Clássica, a gente pensa na hora em Grécia e em Roma. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas duas civilizações. A Grécia Antiga, a gente pode trazer aqui alguns conceitos, eu trouxe uma divisão em 4 partes, sendo a primeira delas o conceito de polis. A polis nada mais é que uma cidade-estado grega, uma unidade política e social característica da Grécia Antiga. Então a polis é uma das primeiras ideias que vai trazer até o sufixo da palavra metrópole, né? Então metrópolis. Tendo a ideia de que polis era uma unidade política e social. Então, não apenas política do ponto de vista da democracia, que depois a gente vai discutir, mas também do ponto de vista social. Cada polis tinha sua própria forma de governo, leis e cultura. Um exemplo notável é Atenas, conhecida por sua democracia, ou Esparta, com a sua estrutura militar rígida. Então, as polis eram as principais atores da política grega. Então a ideia é, existiam diferentes tipos de polis com diferentes políticas, culturas e leis. A gente pensa em Esparta e pensa em Atenas, são cidades completamente diferentes. Então, pensou no conceito de polis, lembra de Esparta, lembra de Atenas, lembra que era uma unidade política e social. Filosofia, não tem como falar da Grécia sem falar de filosofia. A filosofia grega, que é o amor à sabedoria, o questionamento crítico do mundo, trouxe filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, até no outro vídeo que eu falei sobre filosofia eu detalhei um pouco mais cada um deles, que logicamente influenciaram muito a forma como a gente pensa no mundo ocidental. Democracia ateniense. A democracia em Atenas era um governo direto, mas tem que lembrar uma coisa. É a ideia de democracia em que todos os cidadãos podem participar, então todos os cidadãos ficavam lá realmente participando, falando, dando suas ideias, mas nem todos eram cidadãos. A gente tem que lembrar que mulheres, escravos, estrangeiros não estavam dentro dessa divisão. Então já era mais da metade da população que não estava dentro dessa divisão. Os cidadãos participavam ativamente das decisões políticas, debatendo e votando na Ágora. Então, a Ágora era o lugar onde tudo isso acontecia. Péricles foi um líder notável que promoveu a democracia e encorajou a participação cidadã. E por último, falando de Grécia, vamos lembrar do helenismo. O período helenístico seguiu a conquista de Alexandre o Grande e abrangeu o vasto império que se estendia do Egito até a Índia. Ele é caracterizado pelo quê? Por uma vasta difusão de cultura grega em territórios conquistados. Então a ideia é que essa cultura que veio com os filósofos, com a democracia, com o conceito de polis, se difunde, se expande por vários dos territórios do Egito até a Índia, influenciando logicamente a várias culturas no Oriente. Então, um exemplo notável é a cidade de Alexandria, que foi um importante centro intelectual, cultural. Teve até a Biblioteca de Alexandria, que foi destruída aí há bastante tempo atrás. Roma Antiga. Então, encerramos Grécia, vamos para Roma Antiga. República Romana. República Romana era um sistema político onde os cidadãos elegiam representantes para governar e era um sistema bem mais complexo até, né? Tinha uma série de magistrados, senadores, cônsules. Os detalhes disso não são tão importantes, mas a ideia é que era uma sociedade com vários níveis aí de hierarquia. Um exemplo notável dessa época é o Código das Doze Tábuas, que foi a primeira lei escrita de Roma que estabeleceu princípios legais para todos os cidadãos, e a gente pode até já ir para o próximo tópico, que são os legados do direito romano. O direito romano, romano influenciou profundamente o sistema legal ocidental. A gente vai pensar depois na França, vai pensar até nas próprias leis brasileiras, tem uma influência muito grande lá do direito romano, né? Conceitos-chave como as leis escritas ou o Código de Justiniano, isso é uma parte importante da lei, já até caiu no Enem, e lex ferenda, que são leis que ainda seriam promulgadas. Um exemplo notável que a gente usa até hoje é a presunção de inocência, né? Que é aquela ideia que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, isso no direito romano é uma característica bastante importante. E por último aqui de Roma, a gente fala sobre o Coliseu.
Nele ocorriam espetáculos como as lutas de gladiadores e competições esportivas, refletindo a relevância do entretenimento na sociedade romana. É interessante também falar que o Coliseu ele existe até hoje, né? Então foi uma engenhosidade arquitetônica, como os aquedutos, como muitas outras coisas que existem em Roma, que perspassaram por todo o tempo. Né? Então, mesmo com todo o tempo, com os milhares de anos que se passaram, essas estruturas continuam e também mostram como, mesmo naquela época, o entretenimento, a diversão eram coisas muito importantes para os cidadãos, era muito importante até aquele conceito de pão e circo, né? Que você distrai o povo para que não tenham revoltas populares e que depois, com isso trouxe até uma decadência para o próprio Império Romano que acabou fazendo com que ele ruísse, né? Então, esse é o resumo de Grécia e Roma. Vamos agora para a Idade Média. Idade Média, a gente começa falando sobre o sistema feudal. O que era esse sistema feudal? Era um sistema altamente hierárquico e baseado na concessão de terras em troca de serviço e lealdade. Então, os senhores feudais eram donos da terra, existiam os seus vassalos, né? Existiam os seus servos, que a maior parte da população trabalhava nas terras, né? Tinham essa concessão em troca de serviços e lealdade. Então, os senhores feudais detinham grandes extensões de terra e concediam esses feudos a vassalos. Então, tem essa relação de vassalagem, que é uma coisa que cai bastante no Enem. Hierarquia feudal. A hierarquia feudal na Idade Média, envolvendo reis, senhores, feudais, vassalos, cavaleiros, servos, foi profundamente influenciada tanto por questões econômicas quanto questões religiosas. A gente tem que lembrar isso. A Idade Média é uma idade que tem realmente esses dois fatores: fatores econômicos, fatores de segurança, de proteção, porque era uma época, vamos dizer assim, em que não existia uma segurança institucionalizada, mas ao mesmo tempo a religião cumpriu um papel bastante importante aqui. Os reis e senhores justificavam seu domínio com poder divino, enquanto os senhores feudais controlavam terras, a principal fonte de riqueza. Então tinha muito esse fator de os reis, por exemplo, falarem: não, o poder vem de Deus, então vocês têm que respeitar, e tinha essa intersecção entre poder político e um poder divino. Os vassalos garantiam proteção militar em troca de terras, e servos, em sua maioria agricultores, cultivavam a terra e pagavam tributos em produtos agrícolas. A religião permeava esses aspectos, moldando crenças e práticas econômicas em todos os níveis. Então, para cada uma dessas classes sociais, vamos dizer assim, existia a permeação da religião. Economia feudal. A economia era baseada na agricultura de subsistência, os servos cultivavam a terra produzindo alimentos para si mesmo, e vamos lembrar novamente aí da questão do tributo, que o tributo era muitas vezes dado pela própria produção excedente. Então, a gente pode considerar que era muito um cultivo de subsistência, né? Os servos eles não conseguiam cultivar muito mais do que eles iam comer, se alimentar, e o que eles cultivavam mais eles acabavam tendo que dar como para os senhores em forma de tributo. Então não era uma economia que tinha grande possibilidade de crescimento ou qualquer coisa do tipo. Cruzadas. As cruzadas foram uma série de campanhas militares empreendidas pelos cristãos europeus na Idade Média para recuperar Jerusalém e outras áreas sagradas de influência muçulmana. Cruzadas é um tema que cai muito recorrentemente no Enem, pelo menos uma questão por ano. E as cruzadas tiveram um profundo impacto na cultura, vamos lembrar, pensando nessa interação entre Oriente e Ocidente, comércio, porque lógico, a partir do momento que tem várias cruzadas e muitas pessoas indo de um lado para o outro, o estabelecimento do comércio acaba sendo natural. E as próprias relações entre o Oriente e o Ocidente que têm consequências até hoje. Renascimento carolíngio. Vamos pensar nas escolas e mosteiros. Então, Carlos Magno. Carlos Magno foi uma figura importante. Promoveu a educação por meio da fundação de escolas e mosteiros. E era interessante que, nessa época, os mosteiros, né, que eram instituições religiosas, eram representantes também de uma educação. Então, acabava que, normalmente, quem sabia ler, por exemplo, quem sabia escrever, eram as pessoas que estavam em mosteiros. Tinham até aqueles monges copistas. Então, tudo isso estava relacionado com a igreja também. Essas instituições eram centros de aprendizado onde monges copiavam manuscritos, foi o que eu falei, os monges copistas, e ensinavam leitura, escrita e filosofia. Mecenato real. O mecenato real envolveu o patrocínio de artistas eruditos e monges por governantes como Carlos Magno. Isso daqui foi muito interessante porque o mecenato começa aqui, mas ele continua até depois em outros momentos, né? Em momentos com mecenas indo para outras regiões também, sendo muito importante para vários artistas aí do Renascimento. Peste negra. A peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida por pulgas em ratos, isso é interessante saber, que é por pulgas em ratos, se propagou rapidamente devido às rotas comerciais e deslocamentos populacionais. Vamos pensar naquela época o saneamento básico era praticamente inexistente, né? Esse surto teve um impacto devastador na população. Assim, estima-se que, algumas estimativas dizem que foram até 50% das pessoas que podiam trabalhar morreram, ou 30%. Foi uma quantidade gigantesca de pessoas que morreram.
causando escassez de mão de obra e empoderamento dos servos. Então, ao mesmo tempo que a gente vai pensar que teve uma escassez de mão de obra, quem estava vivo, vamos dizer assim, que podia trabalhar, acabou ficando mais empoderado. E logicamente que isso trouxe uma série de mudanças sociais, né? As mudanças sociais desencadeadas incluíram o declínio do sistema feudal, por falta de mão de obra, por essa própria estrutura do que aconteceu, surgimento da classe média urbana, maior mobilidade social, pensando no comércio. O comércio é uma instituição muito importante para isso, mas também geraram um clima de fatalismo e medo. A pandemia também intensificou a religiosidade, levando as pessoas a buscar explicações religiosas. E tudo isso vai ter o seu contraponto no início da Idade Moderna com as reformas protestantes. Então, reforma protestante, vamos pensar com o Lutero, né, com as 95 teses que ele coloca, vai ter uma contestação das práticas católicas. O que a gente vai lembrar das práticas católicas dessa época? Eram práticas baseadas no medo, baseadas na ideia de que você precisava fazer obras ou fazer doações ou dar dinheiro para a igreja para ser salvo, e com isso as pessoas elas ficavam à mercê de, vamos dizer assim, coisas que acontecem até hoje, né? Vamos ser honestos que esse tipo de coisa acontece até hoje, colocar essa situação de medo em relação à religião. Introduzindo, portanto, o Lutero ele foi contra isso, né? E ele introduziu princípios como a sola fide, sola escritura, que enfativavam a salvação pela fé em Cristo e a autoridade da Bíblia. Então não era salvação por obras, e sim salvação pela fé em Cristo. A Confissão de Augsburgo delineou as crenças luteranas, estabelecendo o luteranismo como tradição protestante. Então, as 95 teses iniciam um processo e a Confissão de Augsburgo é o que, vamos dizer assim, deixa isso de forma oficial. Conflitos religiosos e legado. As tensões religiosas resultaram nas guerras da Reforma, incluindo a Guerra dos 30 Anos. No entanto, o Tratado de Westfália encerrou o conflito, estabelecendo a liberdade religiosa e mudando o panorama religioso e político da Europa. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes as mudanças muito drásticas acabam resultando em guerras, e as guerras acabam resultando em essas mudanças se estabelecendo ou de forma diferente do que tinha sido inicialmente proposto, ou realmente de como tinha sido proposto, se for o lado vencedor. Porque, lógico, né, existe um conflito. Cara, a Igreja Católica não queria que o luteranismo seguisse. Então vai ter um conflito. E esse conflito vai ser entre países, vai ser entre instituições, mas eventualmente esse conflito cessa, porque é interessante que ele cesse. Nenhuma guerra é boa que dure tanto tempo. Guerra de 30 anos é uma guerra já bastante longa, né? Então, quando a gente pensa na Reforma Protestante, ela contribuiu para a diversidade religiosa e fortaleceu a liberdade religiosa. Porque, assim, era muito difícil você ter alguma, no Ocidente, alguma vertente, vamos dizer assim, do catolicismo que fosse aceita. Isso daqui trouxe essa possibilidade. Nesse mesmo período, a gente tem o Renascimento Científico, que é o momento em que a gente vai ter. Isso é até interessante, né? Muito dos conceitos que são trazidos aqui são conceitos que já foram iniciados na época da Grécia e de Roma, por isso que se chama do Renascimento. Então, teoria heliocêntrica de Copérnico. Nicolau Copérnico, no início do século XVI, propôs o modelo heliocêntrico, argumentando que a Terra e os planetas orbitam o Sol e não o contrário. E era interessante porque a igreja ainda tinha uma visão muito forte de qualquer coisa relacionada à ciência ou aos astros. Então, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, todos esses sofreram muito na mão da igreja, vamos dizer assim, para conseguir deixar as suas ideias fluírem. Método científico, e a gente vai ter a adoção do método científico que envolve a observação, a experimentação e a formulação de hipóteses testáveis. A gente vai lembrar até do próprio Descartes aqui como um dos criadores. E Galileu Galilei é um exemplo notável de um cientista que usou esse método nas observações astronômicas e descobriu uma série de coisas, né? Leis de Newton. Então, as leis de movimento formuladas por Newton no final do século XVII são fundamentais para a física. Não precisa nem descrever, que a gente sabe a importância que até hoje a gente usa isso para tudo, né? E por último, o avanço na medicina. Então, durante o Renascimento Científico, destacou-se o anatomista Andreas Vesalius, cuja obra De Humani Corporis Fabrica revolucionou a medicina. Então, ele desafiou as crenças antigas sobre a anatomia, em que ele fazia realmente dissecações diretas. Foi ele que trouxe essa ideia de forma mais disseminada, isso já era feito até pelos árabes, por outros povos, mas de fazer essa dissecação direta de cadáveres para entender realmente como a anatomia dos corpos funcionava. Então, assim, ele fazia desenhos, ele fez, assim, realmente um trabalho muito completo nessa parte, que influencia até hoje a medicina atual. Vamos agora para o Iluminismo. A gente está pensando agora numa sequência de fatos que resultaram em um novo saber científico, numa forma da ciência sendo a base de muitas das decisões e muitos dos entendimentos do mundo, né? Então a gente vai ter a razão e o racionalismo, comentei o Descartes antes, mas aqui até que ele é mais importante, que foi ele que deu a base para isso. Então foi até um pouco antes do iluminismo. Mas enfatizava a importância da razão na busca do conhecimento e na tomada de decisões.
O racionalismo, representado por filósofos como Descartes, argumentava que a razão era a base da certeza e do conhecimento. Então a gente pensa em Descartes, a gente pensa em certeza e conhecimento como sendo fundamentadas pela razão. Vamos pensar também no liberalismo e no contratualismo. Então eu falei também isso no vídeo sobre os filósofos. A gente vai ter John Locke e Jean-Jacques Rousseau desenvolvendo teorias do contrato social. Lembrou de contrato social? Lembra de John Locke e de Rousseau, argumentando que o governo deveria ser baseado no consentimento do povo e na proteção de direitos individuais, e não necessariamente, como acreditava, por exemplo, Hobbes, que o poder tinha que ser absoluto, que o rei que tinha que tomar conta de tudo. Não, era um contrato social baseado nesse aspecto de consentimento. Separação dos poderes, Montesquieu vai trazer, no espírito das leis, que os poderes executivo, legislativo e judiciário teriam que ser separados, e essa ideia até hoje vigora. Então a gente vai pensar no Brasil, por exemplo, existe essa separação de poderes. E Voltaire e a liberdade da expressão. Voltaire foi um defensor fervoroso da liberdade de expressão e falou aquela frase famosa, Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, acho que isso resume um pouco que a liberdade de expressão não importa da sua opinião, importa do conceito em si de liberdade de expressão como um bem absoluto. Agora vamos para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que foi um fator muito importante, foi um acontecimento muito importante pro mundo ocidental, vai começar com os Estados Gerais. Os Estados Gerais foi uma assembleia representativa convocada pelo rei Luís XVI em 1789 para lidar com uma crise financeira enorme que estava acontecendo na França. Assim, a própria monarquia ela tinha um costume muito ruim de gastar vultuosas quantidades e sempre estar aumentando impostos. E chegou um ponto que isso não era mais sustentável. Então isso levou à formação da Assembleia Nacional e à Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1789, existe a queda da Bastilha, que é um símbolo do poder real. Então isso marca realmente a Revolução Francesa e é comemorado como o Dia da Bastilha na França. Quando a gente pensa na parte, vamos dizer assim, social e numa parte política da Revolução Francesa, a gente vai pensar na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É aqui em que vai existir aqueles conceitos famosos da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, que vai ser aqui determinada como fundamentais. Além de influenciar profundamente o curso da Revolução Francesa, essa declaração serviu como um farol de inspiração para movimentos de direitos humanos em todo o mundo. Então, esse conceito de igualdade, fraternidade e liberdade até hoje ressona em todos os âmbitos. A gente entende isso como um norte, um farol de inspiração até hoje. E por último, a gente vai encontrar o Reinado do Terror, em que Robespierre instaura um período de repressão conhecido como o Reinado do Terror, e que daí milhares de oponentes políticos, inclusive até pessoas da monarquia, são guilhotinados. Então, realmente, Robespierre teve esse Reinado do Terror, que foi uma parte posterior a realmente o início da Revolução Francesa. Partindo para a Idade Contemporânea. Idade Contemporânea a gente vai pensar primeiramente na Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um dos fenômenos que permite que a Idade Contemporânea seja como ela é. Então a Revolução Industrial muda toda a forma de produção e criando esse conceito de produção industrial como a gente entende hoje, das fábricas e tudo mais. Isso começa com a parte da engenharia, com a parte da ferramenta, que é a máquina a vapor. A invenção da máquina a vapor, atribuída a James Watt, o mesmo Watt que tem a medida dos watts, foi fundamental para a Revolução Industrial porque ela permitiu a mecanização da produção e o próprio surgimento das fábricas. Antes era tudo feito de forma manual, tudo feito de forma artesanal, e aí a máquina a vapor permite que as coisas comecem a ser feitas de formas industriais como a gente conhece, na indústria têxtil, transporte e produção de energia. Com isso a gente entende o processo da urbanização. Logicamente, a Revolução Industrial leva a migração em massa de zonas rurais para as cidades, e o rápido crescimento urbano resulta em formação de cidades industriais e na concentração de população em centros urbanos. Isso, logicamente, teve um impacto muito grande nas condições de vida das pessoas, que as pessoas moravam em casas muito ruins, próximo de fábricas, não existia nenhum tipo de regulação da poluição ou de horas de trabalho. Então, assim, era uma época muito diferente, mas foi uma época de início, Foi uma época em que tudo foi começando a ser determinado. E lógico que com isso vem uma questão social importante de se analisar. Em primeiro lugar, a gente vai entender a parte econômica do capitalismo industrial, que também é uma parte social, porque a Revolução Industrial transformou a economia. Com a ascensão do capitalismo industrial, a produção e a distribuição de bens passaram a ser controladas por empresas privadas que buscavam um único objetivo, o lucro. Então, logicamente que isso deu origem a um conflito entre
o movimento operário, os trabalhadores e os donos da fábrica, considerados burgueses. Então, diante das severas condições de trabalho nas fábricas, em que crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, eram assim condições realmente muito difíceis, foram criados os sindicatos e movimentos operários, surgiram para defender os direitos dos trabalhadores, buscando melhorias salariais, segurança no trabalho e regulamentações laborais. A Associação Internacional dos Trabalhadores de 1864 desempenhou um papel central no movimento, e a gente vai pensar na parte teórica, na parte de realmente inteligência do movimento. A gente vai pensar logicamente em Karl Marx e no Engels, que foram influentes pensadores da época que elaboraram teorias que analisavam as desigualdades sociais e econômicas, inspirando a luta por uma sociedade mais justa. Tudo isso está comentado no vídeo de filosofia, inclusive vou deixar ele no link da descrição se você ainda não viu. É um vídeo que eu falo sobre todos esses aspectos mais filosóficos da história, né? Então acho que é até bacana para conseguir conciliar esses dois vídeos. Imperialismo. Então agora a gente está começando a chegar no fim do século XIX e começo do século XX. Partilha da África, a gente vai pensar que as principais potências europeias, como Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal, Bélgica, Espanha, Holanda, várias desses países, simplesmente cortaram a África com linhas muitas vezes retas, misturando povos completamente diferentes, gerando um impacto profundo na cultura, política e economia da África. Até hoje, a África sofre consequências dessa partilha, que foi feita, é o que dizem, né? Que na época não tinha ar-condicionado, mas é como se fosse a ideia de que, cara, foi feita num mapa no ar-condicionado. Então, assim, ninguém foi lá necessariamente ver se eles estavam cortando um lugar que poderia ou não. Era simplesmente, cara, tiver um pouco para cá, um pouco para lá, a área tem que ser tanto, e foi feito dessa forma. Colonialismo. O imperialismo envolveu o estabelecimento de colônias em territórios ultramarinos, e as potências coloniais controlavam recursos naturais e exploravam populações locais. Esse era o grande objetivo do colonialismo, né? Isso deu origem a movimentos de lutas e resistências pela independência em todo o mundo. A gente vai pensar nesses movimentos de todos os tipos, né? Teve movimentos aqui na América Latina, teve movimentos na África, movimentos na Ásia, e tudo isso, logicamente, foi muito importante para a história do fim do século XIX. Em 1884 e 85 a gente vai ter a Conferência de Berlim, que foi convocada para estabelecer regras para a colonização da África. Então isso formalizou o processo de partilha, que foi aquilo que eu falei, né? Muitas vezes sem considerar identidades étnicas locais. Esse é um ponto que no Enem é muito importante. Quando você pensa em partilha da África, o que vai cair no Enem é essa questão cultural, essa questão social, que a divisão não foi feita de forma étnica, não foi feita considerando os povos autóctones, não foi considerando nenhum aspecto cultural e social, apenas critérios econômicos e critérios geográficos. E o neocolonialismo, a gente vai pensar que ocorreu após a descolonização, envolveu a influência contínua das antigas potências coloniais sobre as nações recém-independentes. Então, mesmo quando as nações tinham a sua independência, elas eram muito frágeis, né? Elas não tinham um governo forte, logicamente, elas acabaram de ter a sua independência, e tinham sérios problemas econômicos, sérios problemas sociais, muitas vezes guerras entre diferentes povos que estavam no mesmo país. Então, os impérios, né, os países como Reino Unido, França, Itália, eles continuavam tendo um poder, vamos dizer assim, até de forma um pouco forte ainda, mesmo que não tão forte quanto antes. E logicamente isso aqui inclui persistente exploração econômica, instabilidade política devido a essas fronteiras artificiais que eu comentei, e a manutenção da dependência econômica, porque não tinha a exploração econômica, como a gente sabe no Brasil, acho que é muito parecido, né? Ela não colocava fábricas, ela não colocava uma estrutura mais forte nos países, ela simplesmente explorava o que era mais fácil de explorar, como ouro, plantações, madeira e tudo, coisas desse tipo. Vamos agora começar com Primeira Guerra Mundial. Então agora a gente vai falar de Primeira Guerra, vai falar de Segunda Guerra e falar de Guerra Fria, que foram as grandes guerras que determinaram o século XX. Começamos com a Primeira Guerra Mundial, em que o estopim dela é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, mas a gente sabe que não é isso que causou a guerra. O que causou a guerra foi o fato da Europa ser um barril de pólvora, devido a fatores como complexos sistemas de alianças entre os países, rivalidades nacionalistas muito fortes. Então, assim, já era de conhecimento anterior que a Alemanha tinha um conflito com a França por uma questão de terras, e a Inglaterra tinha um conflito com não sei quem por causa de uma guerra que teve no século XIX. Então os conflitos já estavam se delimitando no século anterior. Disputas imperiais, como a gente comentou, muitos territórios tendo colonização de forma conflituosa, e avanços tecnológicos militares. Então o assassinato foi só o estopim, levando a uma reação em cadeia de conflitos que resultaram em devastação e transformações geopolíticas profundas na região e além.
A gente vai pensar na Primeira Guerra, a gente vai pensar numa guerra de trincheiras e guerra de atrito. Então, diferente de como vai ser a Segunda Guerra Mundial, é uma guerra que ela é feita no campo, assim, é uma guerra de proximidade, com soldados lutando em condições terríveis e naquelas trincheiras que a gente vê nos filmes, né? Então a guerra de atrito resultou em um grande número de baixas e um impasse prolongado nas frentes ocidental e oriental. Em 1919, após o término da Primeira Guerra, a gente vai ter o Tratado de Versalhes, que encerra oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Ele impôs pesadas sanções à Alemanha, estabeleceu novas fronteiras na Europa e redefiniu a ordem política do pós-guerra. O Tratado de Versalhes é uma das razões, vamos dizer assim, que se considera que a Segunda Guerra teve o seu início. Liga das Nações. A Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, visava promover a paz e cooperação internacional. Ela foi a precursora da ONU e tentou resolver conflitos diplomáticos, mas teve limitado sucesso na prevenção de futuras guerras. Vamos pensar, a ONU, por mais que tenha o seu estabelecimento e tudo mais, sempre teve muita dificuldade em conseguir fazer essa mediação das grandes potências e dos seus conflitos. Aqui a gente vai agora para a Segunda Guerra Mundial. A causa de desencadeamento teve origem nessas tensões resultantes no Tratado de Versalhes, então é importante entender. A Segunda Guerra ela é muito uma consequência da Primeira Guerra e, logicamente, do surgimento do nazifascismo também. O conflito começou em 1939 com a invasão alemã da Polônia e, subsequentemente, envolveu diversas nações. Até, na verdade, ela demorou para acontecer, porque já desde 1936 coisas estranhas já vinham acontecendo e já dava para se notar que Hitler, por exemplo, estava crescendo de forma muito rápida. Desenvolvimento e impacto global. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que resultou em batalhas sangrentas e no próprio Holocausto e causou destruição generalizada e devastação econômica, resultando no uso de bombas nucleares. Então vamos pensar, uma guerra muito diferente da Primeira Guerra Mundial. O desenvolvimento que existiu de armas entre a Primeira e a Segunda Guerra foi gigantesco, motivado muito por esse crescimento de governos autoritários nazifascistas. E as consequências são duradouras, né? Então a criação da ONU é feita aqui, o início da Guerra Fria e a reconfiguração do mapa político global com divisões e formações de novos estados. Né? Ela também serviu como um lembrete dos horrores da guerra e pensar, até uma coisa que a gente pensa, né, que faz muito pouco tempo que essa guerra aconteceu. Ela terminou há menos de 80 anos, que é menos do que, vamos dizer assim, a vida de uma pessoa. Então tem muitas pessoas que viveram a época da Segunda Guerra, viveram na Segunda Guerra, inclusive, às vezes até guerrearam e ainda estão vivas. Né? E isso vale a pena a gente trazer o conceito de fascismo, comunismo e liberalismo, porque isso dentro da história vai ser muito importante, no contexto do Enem vai ser muito importante. Fascismo, uma ideologia política e social que se destaca por sua ênfase. Vamos lembrar, autoridade do Estado, então Estado autoritário, nacionalismo extremo e rejeição do pluralismo político. Não existem multiplicidade de partidos. Os líderes fascistas, como Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, tinham um poder quase absoluto e promoviam uma visão de pureza ética e nacional. Então tinha esse aspecto social, cultural, também dessa pureza, dessa limpeza étnica também, que só alguns tipos de povos eram aceitos. Nacionalismo, né? Então, nacionalismo agressivo, recorrendo ao militarismo para alcançar os seus objetivos, então era como se fosse uma lavagem cerebral. Autocracia, caracterizado por um governo autocrático e ditatorial, e logicamente o anticomunismo vai ser um elemento muito importante. Comunismo. Comunismo é uma ideologia política e econômica que prega a propriedade coletiva dos meios de produção e igualdade de classes. Promovido por teóricos como Karl Marx e Friedrich Engels, o comunismo busca a eliminação das classes sociais e a distribuição equitativa da riqueza. Então, tem até aquela ideia que o socialismo é a primeira etapa, depois vem o comunismo, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque isso não é tão importante para o Enem. O importante é saber esse ponto da eliminação das classes sociais, os conceitos que eu falei até no outro vídeo de filosofia, como mais-valia, o conceito de fetichismo, tudo isso são os pontos mais importantes. Propriedade coletiva. No comunismo, os recursos e a produção são de uma propriedade coletiva e não privada. O Estado frequentemente desempenha um papel central de organização econômica e também temos o conceito de luta de classes e dos partidos comunistas. Por fim, a gente vai para o liberalismo, que é uma ideologia política que promove a liberdade individual, direitos civis, democracia representativa e economia de mercado. Vamos lembrar, muito baseada nos conceitos lá desde a Revolução Francesa que vão se desenvolvendo. Economia de mercado enfatiza a importância da economia de mercado onde livre concorrência e a propriedade privada são pilares, e os liberais acreditam que o governo deve ter um papel limitado na economia. Então, ao contrário dos governos fascistas, é um governo que tem pouco domínio sobre a economia, deixa a economia, é o deixe passar. Tem aqueles economistas que falavam, né, laissez faire, que é deixe fazer, deixe passar, a economia tem que se guiar de forma natural. Vamos agora para a Guerra Fria. E depois o último tópico, que é o tópico de globalização.
Guerra Fria vai ter uma divisão leste-oeste, que a gente vai pensar de um lado Estados Unidos e seus aliados e União Soviética do outro lado. A Guerra Fria chama Guerra Fria porque não houve conflitos reais, né? Não houve conflitos entre esses países, mas existiram quase conflitos, né? Existiu até aquela crise dos mísseis, teve vários momentos em que se achou que existiria uma guerra de fato e acabou não acontecendo. E isso muito devido à corrida armamentista. O poder de armas era tão grandes, né? Principalmente de armas nucleares, que iniciar uma guerra poderia significar acabar com todo mundo. Tivemos, né, conflitos regionais, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e Cuba, né, com a crise dos mísseis, mas com participações, vamos dizer assim, indiretas ou até diretas, mas não das duas grandes potências. E o fim da Guerra Fria acaba aí na década de 1980, com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, marcando o início de uma nova ordem mundial. Nesse contexto, a gente fala da globalização, que globalização não é nem tanto um tema só da história, ele pode ser um tema também da geografia, mas eu achei legal incluir aqui, porque eu acho que é um tema bastante importante para a prova do Enem. A globalização é um processo que envolve a interligação cada vez mais intensa de pessoas, empresas, nações e culturas em todo o mundo. Então a globalização ela não é um fenômeno econômico, ela é um fenômeno social, é um fenômeno econômico e um fenômeno político. Então é impulsionado pela expansão da tecnologia de informação que encurta as distâncias e facilita a interconexão global. Tecnologia e comunicação, a gente vai pensar nisso caindo bastante até na própria prova de linguagens do Enem, mas caindo também em humanas. Entendendo, né, que, cara, quanto mais eficientes são os meios de transporte, tanto virtuais quanto físicos, mais a gente consegue ter trocas, e essas trocas, logicamente, rompem fronteiras econômicas, sociais, culturais e tudo mais. O impacto econômico, né, ele vai ser muito forte, aumentando, por exemplo, empregos e inovação, mas causando desigualdade econômica na medida que algumas regiões se beneficiam mais do que as outras. Impacto cultural. A globalização tem influenciado a cultura de várias maneiras, com a difusão de produtos culturais como música, filmes, moda e alimentos em todo o mundo. Então a gente vai pensar na cultura dos Estados Unidos, por exemplo, influenciando a cultura do mundo inteiro, principalmente culturas, por exemplo, sul-americanas, que são muito influenciadas pela cultura americana, como a gente pode ver o próprio Brasil, né? Desafios e críticas, a globalização também enfrenta críticas. Alguns argumentam que ela pode levar à perda de empregos locais devido à concorrência global e à exploração de mão de obra em países em desenvolvimento. Até o Milton Santos ele traz esses desafios de forma muito clara, é muito comum cair isso até no próprio Enem, as citações dele. Além disso, há preocupações com a homogeneização cultural, onde as culturas locais podem ser diluídas ou substituídas por influências culturais globais. E questões políticas, por fim, a globalização também levanta questões políticas pois desafia a soberania nacional e a capacidade dos governos de regular o comércio e as finanças internacionais. Organizações globais, como a Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, desempenham um papel importante nesse contexto. A gente vai ter uma questão política de grupos políticos, de acordos políticos, acordos financeiros políticos, que tudo isso vai nortear como é a relação dos países. Beleza? Então passamos por toda a história geral. Logicamente que alguns detalhes eu não consegui dar. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, eu acho que faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E eu quero saber se vocês querem uma parte 2 desse vídeo com a história do Brasil. Aqui eu trouxe toda a história geral, mas eu posso fazer um vídeo também sobre a história do Brasil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, estou postando muito conteúdo agora para a prova de humanas, linguagens e redação e também para a prova de matemática e natureza. Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.